A seguir, vocês vão ter uma surpresa que as crianças prepararam para vocês. Então, vocês vão ver um bocadinho o que é que as crianças estiveram a aprender este verão, porque elas vão dizer-vos, cada uma delas, à sua maneira, vai dizer o que é que aprendeu este verão sobre o fruto do Espírito. Olá, eu sou Maria João e querem saber uma coisa? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Adeus! Olá, eu sou Francisca. E sabem, eu aprendi que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Adeus! Olá, eu sou o João. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Adeus! Olá, eu sou a Adonara. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei. 5, 22, 23. Adeus! Olá, meninos. Eu chamo-me Pipo, um cavalo. Então, já sabem o versículo-chave? Então, se não sabem, aqui vai. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Tchau, meninos! Até outro dia! Olá, meninos. Eu sou o Sapolas e esta é a Artolas. Sabem o versículo Chaves? Não? Então vamos dizer amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Até à próxima, meninos. Tchau, tchau. Olá, amiguinhos. Eu sou a Bianca. Lembram-se do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Ei, por que é que não me chamaram? Eu também sei dizer muito bem. Eu sou o Rita, está bem? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Tchau, até a próxima. E o desafio é ler muita Bíblia e olhem muitos meninos. Até à próxima. Tchau. Tchau. Olá, como é que tu te chamas? Eu sou Nuno Formigueiro. Formigolas. Formigolas. Oh, formigolas, vamos dizer o versículo do fruto do Espírito? Sim! Sim. Mas o fruto do Espírito é Amor,
contra estas coisas não há. Gálatas 5, 22 e 23. tchau! Tchau! Ana, eu sou Diana. O outro do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, unidade, gestão, domínio, voz. Cadê a escolha? Não há lei. Caneta 5, 23 e 22. Tchau! Evadima! Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, difícil, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 23 e 22. Muito bom. Então todos nós aprendemos uma coisa esta manhã. Muito bom. Foi muito fixe. Especialmente Maria. Foi muito bom. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês esta manhã. E gostaria de começar a dar o meu parabéns à família Silva. Daniel e Débora, se tu estás a ver, não sei se estás a dormir ou a amamentar, mas se estás a ver, muito parabéns. E nós, enquanto igreja, estamos a orar muito por ti e pelo Daniel e também pelo Felipe e Raquel. E, claro, pelo Samuel. Então, muito parabéns mesmo. Esta manhã vamos olhar para a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Então, se tens uma Bíblia contigo, seria bom para abri-la e mantê-la aberta durante os próximos minutos. E enquanto vocês fazem isso, eu vou orar. Vamos orar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, nós vivemos num mundo muito escuro, Senhor, com falta de esperança, muitas vezes falta de propósito, e nós precisamos da tua luz. Então, obrigado, Senhor, que nós temos a tua luz através da tua palavra. E na tua palavra nós podemos ver mais sobre ti e sobre os teus caminhos para nós, Senhor. Então, oramos que agora todos nós possamos focar na tua palavra e aprender dela, Senhor, e aplicá-la nas nossas vidas, para que nós consigamos andar na tua luz, Senhor, como bons servos, como os teus filhos amados. E oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, e eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis de consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida.
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, doença, ansiedade, dificuldades financeiras, stress, crianças a pôr-se à semão, solidão, cansaço, frustração, depressão, confusão, medo. Eu imagino que são apenas algumas das lutas que todos nós tivemos ao longo dos últimos meses, enquanto vivemos no mundo com Covid-19. E de alguma forma isso não nos devia surpreender. Afinal, nós sabemos que os cristãos, ou seja, não significa ser imune ao sofrimento. Cristãos sofrem. Ou seja, nós sabemos que vai haver cristãos que vão ter Covid-19. Que vai haver cristãos que vão ser despedidos do seu trabalho. Vai haver cristãos que estão a sofrer com depressão e com solidão. E cristãos com vidas muito complicadas e desarrumadas. Nós sabemos isso. Mas, no entanto, mesmo enquanto afirmamos isso, eu acho que muitos de nós ainda sentimos que se nós agarrarmos cada vez mais ao Senhor, se tivermos mais tempo com Ele todos os dias, se esforçarmos de ter uma perspectiva muito mais bíblica sobre tudo o que está a acontecer, se continuarmos a servi-lo sacrificialmente na igreja e também em casa, se formos ousados e persistentes em falar com os nossos amigos e familiares sobre Jesus Cristo, então a nossa vida seria um pouco mais fácil. Mais coisas vão dar certo. Vamos ter pessoas mais equilibradas e, portanto, menos cansados. Vamos precisar de sofrer menos. Talvez isso explique a razão pela qual o Evangelho de prosperidade é tão popular em muitas partes do mundo e até aqui em Portugal. Pois o Evangelho de prosperidade, que é um evangelho falso, diz exatamente isso. Ou seja, se as coisas estão a correr mal na tua vida, se tu tens problemas no teu relacionamento, se tu tens problemas de fertilidade, se tens problemas financeiros, se tens problemas de saúde mental, é porque tu não estás a confiar em Jesus suficientemente. É porque não estás a servir Jesus de todo o teu coração. Pois Jesus, dizem eles, quer que sejas feliz, saudável e rico. E então, dizem eles, se apenas confiares mais em Jesus e fizeres mais por Ele, que normalmente significa dar dinheiro aos líderes dessas igrejas, então tudo vai ficar bem. Claro, é mentira, certo? Eu sei que vocês sabem isso. Eu sei, isso é mentira, não é verdade. Afinal, o que Jesus disse em Marcos 8, se alguém quer vir após mim, vai ficar com muito dinheiro, com boa saúde e uma vida pacífica? Não. A si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus envolve negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, que não parece uma imagem muito agradável. É doloroso, não é? Mas mesmo assim, sabendo disso, mesmo assim, eu acho que muitos de nós ainda sentimos que se fizéssemos tudo certo, se fôssemos 100% fiéis a Deus, se estivéssemos a viver para Ele de todo o nosso coração, então tudo ia correr muito melhor do que está a correr. Hoje vamos estudar esta primeira secção da carta aos Coríntios. E o que eu acabei de descrever é uma versão de mentalidade da igreja e da cidade lá em Corinto. Paulo plantou a igreja em Corinto e podemos ler sobre isso em Atos 18, mas não vamos fazê-lo agora. Mas ele teve um relacionamento bastante complicado com a igreja. A cidade em si era uma nova cidade, que tinha sido apenas recentemente reconstruída.
E agora atraiu pessoas diversas que haviam como uma oportunidade de progredir no mundo. Não houve uma hierarquia social estabelecida. As discussões de classe passaram a ser baseadas não na família, mas na riqueza. Por outras palavras, não importa de que família tu vieste, não importa em qual escola andaste, a única coisa que era importante era quanto dinheiro tu tiveste, quão bem-sucedido foste. E infelizmente, se calhar não seja uma surpresa, que essa mentalidade também entrou na igreja. Os cristãos começaram a pensar que um cristão fiel é um cristão bem-sucedido. Ele teria um bom carro, que não avariasse o tempo todo. Ele teria uma casa grande, sem vazamentos na casa de banho. Ele sempre estaria com boa saúde, ou seja, sem necessidade de ir ao hospital. E ele certamente seria alguém com muito respeito na comunidade e muito popular na Insta e Facebook. Certeza ele não seria alguém que sofreu, pois o sofrimento era um sinal de fraqueza, do fracasso. Mas houve um problema. Paulo, o fundador daquela igreja, não parecia exatamente bem sucedido. Não quando ele estava a ser comparado com alguns dos pregadores do Evangelho de Prosperidade, pelo menos. Então, sussurros sobre ele começaram a circular. Talvez a razão pela qual ele não foi um pregador bem-sucedido foi porque ele não era um pregador fiel. Com o tempo, os sussurros aumentaram. A oposição contra Paulo cresceu e a igreja começou a afastar-se dele e do seu evangelho. Em pouco tempo, a autoridade, a integridade e todo o ministério de Paulo estavam a ser questionado e rejeitado. Mas então, algo incrível aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu? Alguma coisa mesmo incrível. Uma visita e algumas cartas depois, incluindo a primeira carta aos Coríntios, a igreja coríntia acordou. Eles já acordaram. Ou seja, embora houvesse alguns que permaneceram contra Paulo, a maioria arrependeram-se. Eles perceberam que tinham sido enganados pelo Evangelho de Prosperidade e eles queriam voltar mais uma vez pelo Evangelho de Graça. E assim Paulo escreve a eles mais uma vez nesta segunda carta aos Coríntios. Isso que nós vamos estudar agora. Então vamos lá. Versículo 1. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Imagina que amanhã de manhã, o Rui Pinto, o hacker português de 31 anos, aparecesse na televisão nacional, RTP1 ou SIC Notícias, não sei, para pedir desculpa a Cristiano Ronaldo. Lembra-te que foi por causa dos milhões de documentos que Rui Pinto colocou na internet que resultou na investigação de Ronaldo por fraude fiscal e, eventualmente, numa multa de 18,8 milhões de euros em Espanha. Então, Rui Pinto não é exatamente o melhor amigo do CR7 neste momento. Mas pronto, imagina que Rui pede desculpa a ele na televisão e daqui a 2 semanas chega uma carta no correio dirigida ao Rui. É do Cristiano. O que tu achas que a carta diria? Olá, Rui. Espero que estejas bem. Eu acho que tu estás ótimo. Não te preocupes com o dinheiro. É apenas 18,8 milhões de euros. Já passou. Vamos ser amigos. Abraços e beijinhos, Cristiano. Achas provável? Não é muito provável, certo? O Rui causou muitos problemas. Parece improvável que Cristiano simplesmente ia aceitar as suas desculpas e não sinta amargura, raiva, ressentimento em relação a ele.
No entanto, aqui no início do 2 Coríntios, é isso que Paulo faz. Apesar de tudo que aconteceu entre ele e a igreja, apesar da igreja ter seguido falsos mestres que estavam a proclamar um falso evangelho, aqui no início da sua carta não há nenhum sentido de qualquer amargura ou ressentimento da parte de Paulo. Ele, um apóstolo pela vontade de Deus, sauda-os a igreja de Deus como a graça que vem de Deus. Há calor nessas palavras, não é? Há amor, há bondade, há perdão. E claro, a razão pela qual Paulo pode começar com graça para com elas é porque ele mesmo experimentou aquela graça em Jesus Cristo. Ou seja, ele sabia que ele também era um pecador, tal como elas, salvo por causa de um grande Salvador, tal como elas. Então ele sabia que a única razão pela qual ele não se desviou do Evangelho da graça é por causa da graça de Deus em Jesus Cristo. E assim, ao invés de castigá-los com as suas palavras, o que ele faz? Ele cumprimenta-os com graça, graça que vem de Deus, graça que leva a paz com Deus. Então é um início da carta muito encorajador, certo? Mas Paulo está ciente de que o problema que causa divisão entre ele e os coríntios não tinha ido embora completamente. Ou seja, embora a maioria da igreja tenha se arrependido, ainda havia sussurros e dúvidas a circular sobre ele e o seu ministério. Afinal, não era um segredo que Paulo sofreu muito mais do que outras pessoas na igreja. E até ele sofreu muito mais do que os outros pregadores e líderes na igreja. Ou seja, ele foi preso, açoitado, apedrejado, naufragado, rejeitado, abandonado, ignorado, cansado e com fome. A sua vida era tudo menos a definição coríntia de sucesso. Mas Paulo não vai dar desculpas. Muito pelo contrário, pois foi apenas por causa do seu sofrimento e aflições que ele foi capaz de experimentar o doce conforto de Deus. Conforto que ele poderia passar para elas. E foi apenas através do seu sofrimento e aflições que ele conseguiu aprender a confiar totalmente em Deus, confiando nele para a sua libertação assegurada. Então é isso que nós vamos ver esta manhã, aqueles 2 pontos, não 3, peço desculpa, 2 pontos. E primeiro, o doce conforto de Deus. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Será que contaste quantas vezes a palavra conforto ou consolação é usada aqui neste texto? 9 vezes. 9 vezes. De facto, no original, é 10 vezes a palavra conforto é usada. Parece que a coisa principal que Paulo quer enfatizar aqui é conforto, o conforto que vem de Deus. Que em todas as suas aflições e sofrimentos, em todas as suas provações e desafios, ele foi consolado, confortado por Deus. Confortado por Deus. Ele não está a falar sobre o tipo de conforto macio e superficial que podes sentir em comer um fatia de bolo ou muffin do Carlos, ou seja, depois de um dia difícil e longo de trabalho. Não é este tipo de conforto, também não é Ben & Jerry's, não é gelado num dia de calor, não é. Ou seja, o que significa a palavra conforto? Conforto, com força. Com força. Ou seja, Paulo está a falar sobre um conforto fortalecedor, um conforto encorajador, um conforto real que te ajuda a seguir em frente, a suportar tudo com paciência e a permanecer firme. E a cena que diz Paulo que Deus é a fonte desse tipo de conforto. Versículo 3. Na verdade, Ele é a única fonte disso. E há muitos exemplos na Bíblia sobre este conforto.
há muitos exemplos. Um exemplo, Daniel 3. Lembra-se o que acontece em Daniel capítulo 3. Quando os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam a ser ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente por se recusarem de se ajoelhar perante uma imagem de ouro. Lembra-se como eles responderam ao rei Nabucodonosor. Daniel 3,16 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Oh, Nabucodonosor, quando a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É incrível, não é? Ou seja, foi Deus que estava a trabalhar neles, a confortá-los, a fortalecê-los, a dar-lhes a capacidade de perseverar. E é este tipo de conforto sobre o qual Paulo está a falar aqui em 2 Coríntios. Bem, no nosso texto, Paulo está a falar principalmente sobre o sofrimento que vem por seguir Jesus. Mas o que ele diz? Também podemos aplicar a nós em qualquer sofrimento que enfrentamos. Pois, versículo 4, é Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, Deus conforta-nos em qualquer tribulação, em qualquer angústia. Eu acho que há pelo menos três maneiras diferentes pelas quais os cristãos podem sofrer. 3 maneiras. Primeira, elas podem sofrer como resultado direto de seguir Jesus. Ou seja, porque se recusam de rir da piada suja. Porque dizem não à mentira na declaração do IRS. Porque não deixam de falar sobre Jesus e convidar os seus amigos para a igreja para ouvir sobre Jesus. Porque não seguem a cosmovisão da cultura sobre, por exemplo, sexualidade. Os cristãos são perseguidos. Eles são excluídos, ou podem ser excluídos, de grupos de amizade. Eles podem ser odiados por causa da sua fidelidade a Cristo, ou ridicularizados pelas costas. E talvez já tenhas experimentado isso. Mas Deus é o Deus de conforto. Então, quando isso acontece, pede-lhe para te ajudar, para te confortar, para te fortalecer, para que possas permanecer firme. Segunda maneira pelas quais os cristãos podem sofrer, quando eles veem outros cristãos a sofrer. Quando eles veem outros cristãos a sofrer. Ou seja, quando eu leio sobre os nossos irmãos e irmãs em todo o mundo a ser atacados e mortos por causa da sua fé em Jesus. Quando eu ouço sobre uma estudante a ser ridicularizado pelo seu professor de biologia por acreditar que Deus criou o mundo. Ou quando eu ouço falar de um amigo meu, um pastor no Reino Unido, que foi despedido por se recusar a aceitar casamentos do mesmo sexo. Como é que eu posso não deixar isso afetar-me de alguma forma? Quando uma parte do corpo sofre, todos nós sofremos, certo? Todos nós sofremos. Ou seja, quando Agostinho está no hospital esta manhã, estamos a sofrer. Estamos a orar por ele, que Deus possa lhe confortar e fortalecer. Mas Deus conforta. Deus é o Deus de conforto. Ele dá-nos o conforto e a força que nós precisamos de continuar quando os nossos irmãos estão a sofrer. Terceiro lugar. Claro, cristãos também sofrem de coisas comuns a toda a criação, toda a humanidade. Problemas da saúde, preocupações financeiras, filhos rebeldes, dores no coração, solidão, depressão, etc. Há muitas outras coisas. Mas o facto é que, independente do motivo do teu sofrimento, se és um seguidor de Jesus Cristo, se estás a confiar nele, esses versículos aqui deviam ser um grande encorajamento para ti.
Pois elas dizem que Deus, o nosso Deus, é um Deus que pode nos consolar em todas as nossas dificuldades, todas as nossas provações de vida, em todos os nossos sofrimentos. Que é muito bom, não é? É um alívio. É um alívio. Infelizmente, há muitas pessoas, cristãos incluídos, que se esquecem ou ignoram isso. Quando chega o sofrimento, em vez de buscar a força de Deus, eles procuram outras coisas para superar a dificuldade. Pode ser cerveja, ou vinho, ou álcool, ou entretenimento. Pode ser a família, ou as férias. Pode ser uma amizade particular, ou um relacionamento. Mas todas essas coisas, embora podem ser coisas boas, são apenas pobres substitutos do que Deus pode nos oferecer. Ou seja, nenhum deles consegue encorajar-nos, fortalecer-nos, permanecermos firmes como Deus consegue nos fortalecer. Portanto, quando estás a sofrer, por qualquer motivo, olha para Deus. Não para ti próprio, nem principalmente para outros. Olha para Deus. Olha para Jesus. Coloca a confiança nele. Seja confortado por ele. E assim permanece firme até o fim. Claro, pode ser que os cristãos em Corinto já sabiam tudo isso. Se calhar. Que Deus conforta no meio do sofrimento. Mas mesmo assim, isso não explica a razão pelo qual o ministério de Paulo tem de ser tão marcado pelo sofrimento. Ou seja, certamente eles pensaram, seria melhor para Paulo não sofrer, não é? E portanto, não precisar de ser consolado por Deus. Pois seria melhor para ele? Paulo aqui é não. Não! Não porque ele quisesse sofrer ou porque ele fosse orgulhoso, mas porque ele sabia que o seu sofrimento tinha um propósito. Ele pode não perceber tudo sobre isso, mas ele sabia que o suficiente para saber que era parte do plano de Deus, para o seu bem e para o bem da igreja em Corinto também. Pois, através do sofrimento, ele experimentaria o doce conforto de Deus, que depois ele podia partilhar com os cristãos em Corinto. Versículo 4. É Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação como que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Provavelmente muitos de nós entendemos o que Paulo está a dizer aqui. Provavelmente. Se já passaste por um luto, um susto sério da saúde, ou abuso contínuo e doloroso, ou perseguição, ou solidão, e se colocaste a tua confiança em Deus para te confortar e fortalecer, então sabes muito bem o que é este doce conforto que Paulo está a escrever aqui. Mas mais do que isso, vais saber também que, tendo experimentado o doce conforto de Deus, agora és mais capaz, equipado, de confortar outros no seu sofrimento, como o conforto que tu já recebeste. Durante as férias, eu estava a ler vários livros e li um livro que se chama A Company of Heroes, uma companhia de heróis. E nele eu li a história do Timur e do Ivan, que viajaram para o Uzbequistão para ajudar num acampamento cristão secreto. Era secreto porque era ilegal. Na terceira noite foi invadido por polícias com armas e todo o grupo foi detido e colocado em prisão por uma semana, onde as pessoas foram espancados enquanto foram interrogados. O Ivan descreve como um irmão chamado Hamid foi um dos que foram presos.
Amir veio de uma família islâmica e era um recém-convertido. Por causa disso, a polícia espancou impiedosamente, enfiando agulhas sob as suas unhas, numa tentativa para obrigar o Amir a rejeitar a Cristo. Mas ele não faria isso. No meio a lágrimas de dor, ele gritou: não vou negar a Cristo. Tenho visto o seu poder na minha vida. Não posso, não vou negar a Cristo. Foi óbvio que Deus estava com ele naquele momento, certo? A confortá-lo, a fortalecê-lo para permanecer firme. Mas o que é interessante sobre esta história é que foi o conforto que Amir experimentou no seu sofrimento, conforto de Deus, que confortou e fortaleceu o Ivan e o Timur no seu sofrimento e dor. Ou seja, enquanto o Ivan e o Timur foram espancados com paus de borracha, sufocados com máscaras de gás da polícia e torturados com os pés colocados em ácido, tudo pelo crime de proclamar o Evangelho no Uzbequistão, eles também permaneceram firmes, porque tinham sido fortalecidos, encorajados e confortados pelo conforto que Amir tinha experimentou. Estás a ver? Ou seja, Deus usou o sofrimento e a perseverança fiel de Amir para os ajudar a perseverar também. E todos eles sentiram o doce e precioso conforto de Deus. Então, por outras palavras, Deus pode usar o nosso sofrimento, o teu sofrimento, não importa qual doloroso seja, para o nosso bem e para o bem dos outros, para os edificar, para os fortalecer, para os encorajar a continuar. Deus nunca é o autor do sofrimento, nunca é. Mas Ele vai sempre usar o nosso sofrimento para o bem e não o mal. A questão é, será que vemos o nosso sofrimento nessa luz? O pastor americano John Piper uma vez disse que Deus está sempre a fazer 10.000 coisas na tua vida e podes estar ciente de apenas 3 delas. Acho que ele está certo. Podemos não entender tudo. Podemos não entender o porquê do sofrimento. Mas podemos ter a certeza absoluta de que Deus está conosco no nosso sofrimento e vai usá-lo para o nosso bem e para o bem do seu povo. Então essa é a primeira coisa de que Paulo fala. O doce conforto de Deus recebido e também transmitido para outros. Então a segunda coisa que vamos ver agora é o seguinte. A libertação assegurada de Deus. A libertação assegurada de Deus. Nos versículos 8 a 11, Paulo passa do geral para o específico e descreve o que obviamente tinha sido uma época muito difícil para ele. Ele diz que, versículo 8, a tribulação foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E depois no versículo 9, que ele sentiu que tivemos a sentença da morte. Era mais do que apenas sentir cansaço com o ministério, com o trabalho. Paulo está a descrever, está tão oprimido pela sua aflição que está à beira da morte. Ele simplesmente não consegue continuar, não consegue. Ele está de joelhos em fraqueza e desespero. No entanto, será que significa que ele era um apóstolo fracassado? Será que foi um sinal da sua infidelidade? Não. Não. Versículo 9. Na soberania e bondade de Deus qual foi a razão? Foi para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amigos, Deus colocou Paulo de joelhos para que ele dependesse mais plenamente de Cristo, para que ele experimentasse mais vividamente o poder de ressurreição de Cristo e para que ele pudesse perceber melhor que a sua única esperança
era se agarrar a Cristo para a libertação. E repara como a libertação é assegurada. Versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Vai acontecer, é uma certeza. Ou seja, não significa que as circunstâncias atuais iriam mudar necessariamente. Nem que ele não ia sofrer perseguição ou ser morto. Mas que ele seria, com certeza absoluta, liberto da morte eterna. Pelo Deus que é o libertador, redentor e salvador de todos em Cristo Jesus. Porque Ele vive o que nós cantamos, temos esperança. Temos. De facto, são muito boas notícias. Muito boas notícias. Há algum tempo, há 2 anos, eu li um livro fascinante chamado Guerreiros da Etiópia. Guerreiros da Etiópia. E no livro está a história de Teka e Nana. Teka e Nana, tá bem? Nomes diferentes, não nomes muito portugueses. Ambos eram cristãos e evangelistas que foram de cidade em cidade para falar com as pessoas sobre Jesus. Isso foi no final dos anos 70, no auge do terror vermelho da Etiópia, onde os comunistas estavam a aterrorizar o país, a eliminarem toda a oposição ao Partido Comunista e a impor a ideologia marxista a todos. Ou seja, as igrejas foram fechadas, as Bíblias foram confiscadas e os pastores foram presos e mortos. Um dia, Teka, Nana e um missionário australiano chamado Dick McClellan estavam a passar por uma cidade chamada Alaska, quando aconteceu o seguinte evento, que eu vou citar, eu vou ler diretamente do livro, embora a tradução seja a minha, então desculpem. Vou ler. De repente, um homem gritou, missão! E alguns comunistas vieram a correr. O seu líder estava pelo menos meio bêbado, desagradável e beligerante. Ele exigiu que parássemos e os homens agarraram os nossos braços. Gritos de estrangeiro, branco e missão foram repetidos por dezenas de bêbados que saíram dos bares. Todos os tipos de ameaças foram feitos. Ficou pior. Batê-los! Mata-os! O líder agitou a multidão e logo houve um grito de mata, mata, mata. Fomos agredidos e empurrados contra uma cerca de madeira. O líder mandou buscar as armas e logo ele tinha 9 comunistas numa fila. Alguns deles já sofrerem por causa da embriaguez. Eles formaram uma pelotão de fuzilamento enquanto a multidão gritava insultos e cuspia em nós. As coisas pareciam más e todos esperávamos encontrar o Senhor muito em breve. A promessa do Senhor Jesus brilhou na minha mente. Tende paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As pessoas estavam a abusar de nós. E a multidão estava agitada a gritar, mate, mate, mate. O líder, como a mão cerrada, gritou, o seu Deus está morto. O seu Jesus está morto. Viva o marxismo. Ele tirou a sua arma do coldre e todos os outros homens também apontaram as suas armas para nós. Preparar. As armas levantaram. Apontar. Senhor Jesus, eu sou teu. Dispara. Uma bala voou sobre a multidão e logo acima das nossas cabeças. O barulho inesperado congelou-nos como estátuas e no silêncio total. No meio da multidão veio uma polícia que tinha disparado o tiro. Ele mandou os seus colegas para tirar as armas dos comunistas e mandar todos embora. Ele arrancou a arma da mão do líder, deu-a a um dos seus colegas e disse que todas as armas precisassem de ser tiradas e trancadas. Com raiva, ele cercou
os infelizes comunistas e disse-lhes que falassem com eles na manhã seguinte. Depois de apenas alguns minutos, Teca, Nana e eu ficámos de pé contra a cerca com apenas alguns polícias e o seu coronel. Louvamos o Senhor pela sua libertação. Amigos, Teca e Nana estavam prestes a morrer. Eles não esperavam que Deus os resgatasse da morte, mas eles estavam assegurados da sua libertação final. Não da morte física, mas da morte espiritual, da morte eterna. Pois eles sabiam que não importa o que acontecesse, Deus ia resgatar-os e trazer-os para estar com Ele. Sobre o que eles estavam a meditar enquanto as armas estavam erguidas. João 16, não é? Tende paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E, Senhor Jesus, eu sou teu. Eles tinham confiança total na libertação assegurada de Deus em Cristo Jesus. E no final, Deus deu a eles ainda mais, pois Ele libertou-os não apenas da morte espiritual por meio de Jesus, mas também da morte física. Que Deus incrível que nós temos. Estamos quase no fim e já vimos muita coisa. Vimos como Paulo tem defendido a sua autoridade apostólica e ministério daqueles que pensaram que um ministério fiel era ligado como sucesso e não sofrimento. E ao fazer isso, ele enfatizou a realidade e o propósito do doce conforto de Deus. E afirmou a sua confiança na libertação assegurada de Deus para os cristãos. Espero que tenha sido encorajador para ti. Pois vimos que enquanto sofremos por Jesus e lutamos com provações e aflições de vários tipos, podemos ter a certeza de que, se estamos a confiar em Jesus, podemos experimentar esse conforto real e doce que Ele nos oferece. E tudo é por causa de Jesus. Tudo é por causa da sua morte para nós, em nosso lugar, para que nós possamos ter a certeza desta libertação no fim. Mas aqui também há um aviso. Há um aviso. Pois o conforto de Deus aqui é apenas para aqueles que são comprometidos com Cristo. É apenas para aqueles que o amam. É apenas para eles que estão dispostos a correr riscos para Ele. Pois é apenas para aqueles que partilham no seu sofrimento, versículo 5, que significa que se tu estás apenas a seguir a cultura e não estás a arriscar nada por Cristo, se estás a buscar o teu próprio conforto e tranquilidade, mesmo enquanto evitas os pecados mais terríveis, se não estiveres disposto a te incomodar pelo Evangelho, mesmo sendo alguém que está sempre na igreja no domingo, se estás a procurar apenas uma vida tranquila, este texto não pode te oferecer nenhum conforto. Nenhum conforto. Mas, se estamos confiando em Jesus, se estamos a viver para Ele, se estamos a depender dEle, há tanta alegria. Há tanta alegria. Pois Ele está conosco, a fortalecer-nos no nosso sofrimento, e Ele vai nos livrar no fim. Vamos orar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ó Deus, nós estamos aqui esta manhã com tanta gratidão nos nossos corações, Senhor. Nós passamos por sofrimento. Há tantos desafios à nossa volta. Desafios normais, desafios porque estamos a seguir-te, Senhor. Há perseguição, há dor. Quando outros cristãos estão a sofrer, nós também sofremos, Senhor. Mas Tu és o Deus de conforto. Tu és o Deus que dá-nos força para continuar, para permanecer firme. Então, Senhor, nós pedimos que possas estar conosco, a fortalecer a nossa fé, Senhor. A ajudar-nos nos tempos difíceis, para continuar,
a continuar a perseverar e a colocar a confiança em Jesus. Senhor, esta manhã nós queremos orar pelos nossos irmãos aqui em Eiras, que estão a passar por momentos difíceis, pelo sofrimento. Especialmente estamos a pensar no nosso irmão Agostinho, Senhor. Que possas estar com ele, Senhor. Que possas fortalecê-lo, Senhor, no meio do seu sofrimento. Que ele possa sentir a tua presença com ele, Senhor, e que possa continuar a confiar em ti. E que ele possa ter esta segurança, não é, Senhor? Esta garantia que no fim tudo vai ficar bem, porque tu estás com ele, Senhor. Então ele não tem nada para recear, Senhor. E é verdade para nós. Nós aqui, se estamos confiantes em Jesus, não temos nada, Senhor, para recear, porque pertencemos a Cristo. Então, Senhor, ajude-nos a confiar nisso cada vez mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.